Bomba! Pastor Antônio Júnior desmascara 3 mentiras da igreja evangélica. Ele é o dono do maior canal cristão do mundo, ultrapassando a pastora americana Joyce Meyer, Bispo de Macedo, apóstolo Estevão Hernandes e Bispa Sônia Hernandes, Silas Malafaia e todos. Mais de 11 milhões de inscritos aqui no YouTube. O maior canal cristão do mundo. Parabéns, Pastor Antônio Júnior. Você conhece o Pastor Antônio Júnior? Deixa aqui nos comentários. Veja agora, Pastor Antônio Júnior desmascara 3 mentiras da igreja evangélica. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo e te mostrar sobre as mentiras que o Pastor Antônio Júnior desmascara da igreja evangélica, tem um vídeo no canal dele e eu vou te passar o link e te falar qual vídeo para você conferir tudo aquilo que eu vou te falar aqui nesse vídeo. O Pastor Antônio Júnior começa dizendo que muitos cristãos se sentem desconfortáveis em falar sobre o sexo, porque são ensinados na igreja que fazer sexo é errado, falar sobre sexo é sujo e que só devemos começar a nos preocupar com esse assunto depois que entramos no casamento. E ele diz que este é um dos grandes motivos pelos quais é tão difícil tratar sobre esse assunto, mesmo quando já nos tornamos adultos. E ele diz que o que é pior é que muitas pessoas acabam esperando o matrimônio para começar a aprender um pouco mais sobre relacionamento íntimo. E essas pessoas acabam vivendo uma vida sexual frustrada e desanimada, porque elas percebem que as suas expectativas eram bem diferentes daquelas que elas tinham quando eram mais jovens. Isso porque grande parte das igrejas é omissa, diz o pastor Antônio Júnior, e não quer orientar os seus membros, principalmente os adolescentes e aqueles que estão noivos, a respeito de como deve ser a vida sexual de um casal cristão. Então, o pastor Antônio Júnior menciona que para essas pessoas as únicas referências que elas têm sobre o sexo vêm principalmente da pornografia, dos relatos de pessoas que não vivem de acordo com a palavra de Deus, e ele diz que os frutos disso são infidelidade, muitos casos de adultério e divórcio. Então, diante desse problema que é tão comum, mas que muitos líderes religiosos insistem em não tocar no assunto, diz o pastor Antônio Júnior, ele conta nesse vídeo que a igreja evangélica prega algumas mentiras. Então ele vai desmascarar essas mentiras e eu vou te falar quais são as mentiras que o pastor Antônio Júnior desmascara nesse vídeo. A primeira mentira: a sua vida sexual será incrível só porque você se casou virgem. E o pastor Antônio Júnior alega que essa é uma mentira da igreja evangélica. E você? O que você pensa sobre isso? Você acredita que a vida sexual de uma pessoa é incrível só porque ela se casou virgem? Segundo o pastor Antônio Júnior, isso é uma mentira. Quem está mentindo? O pastor Antônio Júnior ou a igreja evangélica? A segunda mentira que o pastor Antônio Júnior desmascara da igreja evangélica é que as mulheres devem atender às necessidades dos homens. Ele alega que a igreja evangélica por muito tempo ensinou isso e que algumas ainda ensinam isso. E você? Já foi ensinado sobre isso na sua igreja? Não sai do vídeo não, porque eu vou te passar o nome do vídeo lá do canal do pastor Antônio Júnior para você assistir e conferir que tudo que eu tô falando aqui é verdade. E ele fala isso e muito mais lá no vídeo dele, tá bom? Então não sai não. Olha a terceira mentira que ele fala que a igreja evangélica ensina. Terceira mentira é que se você se guardar, você vai encontrar o cônjuge dos seus sonhos. Ninguém nessa vida vive um conto de fadas, diz o pastor Antônio Júnior. Ele diz que Jesus disse que nós passaríamos por aflições nesse mundo. E isso não exclui a nossa vida íntima com o nosso cônjuge. Na capa desse vídeo eu pergunto se o pastor Antônio Júnior é mentiroso. Porque, na minha opinião, ele não é mentiroso. Ele está falando a verdade. A igreja evangélica realmente ensina isso. Não são todas, mas a maioria. O pastor Antônio Júnior diz que na igreja existe o mito de que se você permanecer puro, você vai encontrar
a pessoa dos seus sonhos. Isso cria uma expectativa sexual muito elevada nas pessoas. A verdade é que Deus não é um gênio da lâmpada mágica, diz o pastor Antônio Júnior, que concede todos os nossos desejos, principalmente se nós não seguirmos a sua voz e escutarmos o que ele diz. Agora que você já curtiu esse vídeo, que você já respondeu as minhas perguntas e se inscreveu aqui no canal, é lógico. E se você ama a vida do pastor Antônio Júnior, então você tem que estar aqui comigo porque eu também amo. Eu concordo com tudo que ele falou e eu peço para você ir lá no vídeo dele conferir. O nome do vídeo dele é 5 mentiras da igreja em um único vídeo. Eu só falei 3, ele fala 5. Corre lá.